Nós temos o delegado Anderson Speer e vamos conferi-lo a partir de agora. Ele hoje foi chamado para nós conversarmos sobre alguns pontos da investigação e algumas dúvidas, e ele continuou, né, como da última vez, em silêncio, né, usando da prerrogativa constitucional de permanecer calado. O advogado afirmou que ele tem colaborado de outras maneiras. De que maneiras a Polícia Civil entende que tem alguma colaboração da parte dele ou até mesmo da defesa dele no andamento dessas investigações? Eu não sei exatamente em que sentido o doutor disse, mas até agora todas as diligências têm sido praticadas sem a interferência dele, né? Não saberia dizer exatamente em que consiste a colaboração que ele se refere. Existe alguma dificuldade para fazer o acesso a esse dispositivo ou os dispositivos dele que não tiveram senha fornecida no momento? Não tem dificuldade. Na verdade, a gente sempre pergunta das senhas, porque às vezes o próprio proprietário do celular ele entende por fornecer as senhas porque o trabalho de extração é mais rápido, né? Mas nada que impede, tanto que os telefones já foram extraídos, tudo já... Todos eles incluindo do Sim, todos já foram extraídos e já estão para análise. As informações dessa extração foram levantadas hoje com o Cristiano, mesmo ele tendo ficado em silêncio, mas isso foi colocado à mesa com ele? Não, ainda não. No telefone deles ainda não. Nós recebemos os telefones hoje, as extrações hoje, ainda não estão devidamente analisadas. Ele saiu daqui direto para o presídio militar em Porto Alegre ou foi acompanhar diligências da polícia na companhia dele? Não, a princípio ele ia direto para o presídio. Foram feitas buscas em Viamão, Gravataí, informações de que em alguns imóveis, acompanhados inclusive os policiais do próprio irmão, se não me engano, do Cristiano. Isso de fato aconteceu? Não, nós tivemos já em alguns lugares, né, residências, sítios, já fizemos todos esses locais, né? Mas buscas, né, propriamente ditas, tirando esses locais, a gente não fez. O que a esposa do Cristiano afirma, na condição de testemunha, é claro? Ela foi ouvida ontem novamente e manteve a mesma versão. Ela contextualizou ali a situação, né? A gente perguntou sobre a relação dela com a Silvana, sobre a relação com o menino, sobre as atividades, né, a rotina deles que eles fizeram no dia 24 e no dia 25. Era essa exatamente o teor da nossa conversa, né? Ela manteve as mesmas informações que prestou na última vez. O advogado falou que as provas até agora, para ele, são circunstanciais. Como é que a polícia avalia as provas que já colheu em relação à suspeição contra ele? O que eu posso dizer sobre isso? Nós temos trabalhado bastante, acho que as provas estão sendo bem coligidas, bem coletadas, né? Do meu ponto de vista, são provas com bastante fundamento científico, inclusive. Eu creio que a investigação está indo por um bom caminho, tanto foi que foi deferida a prisão temporária dele, né? Com base em provas, né, com certeza, senão ele não estaria preso, e a investigação vai continuar nesse mesmo ritmo e acho que a gente vai conseguir chegar num resultado exitoso. Existe uma perspectiva também de solicitação da prisão preventiva já nos próximos dias? O prazo, nós temos ali em torno de um pouquinho mais de 10 dias, né, desde a prisão, o prazo é de 30 dias, ao final, um pouquinho antes do final desse prazo, nós vamos avaliar ali se ainda existem diligências a serem cumpridas, né? Então, se existirem ainda outras diligências, algo que a gente necessite da manutenção da temporária, a gente pode pedir a prorrogação da temporária por outros 30 dias, ou se entendermos que o inquérito já está concluído e pronto para ser enviado para a Justiça para ser promovida a ação penal, a gente enviará. A defesa do Cristiano afirma que foram, entre os elementos que acabaram levando à prisão temporária, está a questão da geolocalização dos dispositivos. O que a polícia tem com relação a isso? Já existem dados que colocam Cristiano e Silvana próximos desde o desaparecimento ou os dispositivos deles? Sim, eu não me manifesto sobre essas questões, né? Inclusive já comentei sobre isso, mas o que eu posso dizer é que a polícia já tem material
né, que é robusto para comprovar, né, que vai servir de fundamento para a nossa tese. Delegado, ao vivo para a Rádio Gaúcha, primeiramente, o que deu para tirar desse novo depoimento, apesar dele não ter falado nada, o que esse momento representa para o andamento da investigação? Ele, primeiramente, ele não quis, né, conversar conosco, ele se manteve em silêncio, né, optou por fazer uso do direito constitucional dele de permanecer em silêncio. Então, na verdade, não nos ajuda muito, né? E, de qualquer forma, o nosso trabalho é trazê-lo aqui, né? Todas as vezes que a gente tiver dúvida e tiver questionamento sobre todas as diligências que são realizadas, a nossa obrigação legal é trazê-lo, é perguntar se ele quer colaborar, se ele quer participar das investigações, se ele tem alguma coisa para nos dizer com relação ao que a gente apresenta. E, infelizmente, ele não quis se manifestar, então acabou que a vinda dele não representou muito para essa questão, né, no dia de hoje. Vocês também estavam para receber hoje os dados que foram extraídos do celular dele e da atual mulher dele. Vocês já receberam esses dados e já conseguiram extrair alguma informação? Sim, nós já recebemos esses dados, eles chegaram para nós hoje de tarde, agora eles vão para análise técnica, né? E ainda não sabemos exatamente o que tem, porque a gente não analisou ainda. Nenhuma ideia, então, de onde podem estar as vítimas nesse momento? Não, como eu comentei já outras vezes, ideias a gente tem, né? Mas nós precisamos trabalhar essas informações que nós temos para reduzir a área que nós conhecemos, né? Que temos de ideia, para que a gente possa concentrar os esforços. Tá certo, obrigado, delegado. Você comentou sobre uma fundamentação científica que já existe, que colabora com algumas provas que indicam que a polícia está no caminho certo. O que dá para falar sobre isso? Essas provas vêm dos aparelhos celulares, vêm da perícia feita na casa dos idosos, do mercado, da Silvana. Que fundamentação científica que pode ser comentada nesse momento? Sim, são com relação aos dados, né, que são extraídos e outros elementos que a gente consegue trazer que consegue ser comprovado cientificamente, né? A localização dos celulares já voltou do Cristiano e da esposa dele para que as buscas comecem a ser feitas? O senhor falou agora que estava esperando para não cansar os cães farejadores, por exemplo. Isso já voltou a ponto da polícia começar a planejar e delimitar os lugares de busca? Os dados que geralmente saem em extração, nós não podemos dizer o que tipo de dados que vem, né? Mas nós pegamos hoje essas extrações, então não analisamos ainda. A partir de amanhã começaremos a fazer essas análises, né? E por enquanto eu não saberia dizer o que tem de dados, se são pertinentes ou não, mas esperamos que sejam úteis para a investigação. As amostras de sangue, já se tem algum avanço nesse sentido quanto à identificação das amostras que foram coletadas de sangue humano na casa da Silvana? Sim, o IGP já está trabalhando nisso. As amostras, como eu comentei, foram 2 amostras que deram sangue humano. Agora elas vão ser cotejadas com material genético para que a gente possa comprovar, né, essa cadeia, né, de material genético que foi localizada, individualizar e contextualizar. Não dá para saber ainda se essas 2 amostras pertencem à mesma pessoa. Eram pessoas diferentes, isso a gente já sabe, mas não sabemos quem são. Sobre o celular da Silvana, desculpa até se já veio essa pergunta, vocês ainda estavam analisando os dados ontem, e aí tem uma questão que ainda não tinha sido clara em relação ao histórico de mensagens. Vocês já sabem o horário da última mensagem dela? Não, ainda não temos estamos aguardando o relatório técnico que está sendo feito pela inteligência da primeira DPRM e ainda não temos esse relatório. O relatório deve ficar pronto provavelmente amanhã, no máximo segunda-feira. Uma dúvida de procedimento, delegado. Ele ficou em silêncio hoje, mas a gente estava aqui na frente, claro, a gente viu que passaram-se 1h30, quase 2 horas. Foram feitas as perguntas para ele mesmo assim e ele tinha que se recusar a dizer cada uma delas, ou ele já declarou no início que ficaria em silêncio e daí, portanto, foi liberado? E por que desse tempo? Não, por determinação legal, quando o suspeito se manifesta no direito, né, que quer utilizar o direito de não prestar declarações, nos é vedado se quer fazer perguntas e insistir, né, com relação a isso. Então,
O que aconteceu hoje quando ele chegou, os advogados tiveram um momento com ele ali apartado, né, a sós, para conversarem. Eles conversaram por um período, depois quando a gente foi para a sala, né, para fazer um interrogatório, aí foi nos dito que ele não ia se manifestar, aí nós só lavramos a ata ali do termo e consignamos que ele não ia se manifestar e, como eu falei, não podemos, infelizmente, fazer nenhuma pergunta sob pena de estarmos transgredindo lá o estatuto da OAB. Isso dura quanto tempo, mais ou menos, um procedimento desses? É um procedimento, coisa de 20 minutos, 30 minutos. Teve mais do tempo que eles conversaram, a sós ali, né, os advogados e ele, a hora que eles estavam, né, prontos, né, depois da conversa, aí nós passamos ele para a sala de interrogatório. Foi uma decisão da Brigada Militar ou da Polícia Civil retirá-lo daqui num carro discreto e não na viatura que ele chegou? A decisão foi tomada por mim, né, inicialmente, e depois em conversa com o pessoal da Brigada Militar, porque vocês viram, né, na chegada que tinha uma grande concentração de pessoas aqui na frente e as pessoas estavam bem exaltadas, a gente entende isso, mas houve xingamentos, tentativa de agressão e a gente sabe, eu sei particularmente, né, já vi casos nos meus anos de polícia de linchamento e que a situação fica fora de controle, então foi uma medida que foi pensada para que a gente garantisse, né, a integridade de vocês, repórteres, dos policiais envolvidos na ação, das pessoas que estavam na volta, porque imagina se começasse uma briga, um tumulto, daqui a pouco agressões, todos nós poderíamos, né, nos machucar e a situação com certeza ia sair do controle. Então o objetivo era que todos ficassem, né, em garantia da sua integridade física e que a gente fizesse isso de uma forma que não causasse alvoroço aqui na frente da delegacia. Ao menos a minha última pergunta é com relação à atualização. Existe alguma atualização quanto à linha trabalhada pela polícia, um feminicídio acompanhado de 2 homicídios e qual a linha especificamente em torno da motivação, né, que se falava da questão envolvendo a criança, desavenças nesse sentido? Alguma novidade? Não, a linha continua ali, né, nesse mesmo sentido, pelo que a gente tem apurado, né, que existia uma tensão, né, entre eles com relação à forma de educar o filho, né, que eles tinham em comum. E essa tensão a gente nota que vai aumentando, né, por questões ali que diziam respeito à alimentação, à rotina dele, as coisas que ele fazia, a hora que ele ia dormir, que a gente sabe que cada pai tem uma forma de pensar a criação do seu filho, mas quando os pais são separados, né, divorciados, às vezes há esse conflito, né? Em vista de que não há uma relação em conjunto, às vezes as decisões são mais difíceis de ser tomadas em conjunto e eu acho que a situação dos dois partia desse pressuposto, que eles não chegavam ao entendimento na forma como iam fazer a criação do filho e isso começou a causar efeitos e uma tensão entre eles e daí partiu a situação. O carro vermelho, teve algum avanço quanto a isso? A gente sabe que a perícia para identificar a placa, naquela câmera em específico, não aconteceu, né? não deu sucesso, enfim. Mas de alguma forma a polícia conseguiu avançar para identificar esse carro, identificar de quem é esse carro e por que ele entrou na casa da Silvana naquele sábado? Ainda estamos na busca do carro vermelho. Temos diligenciado exaustivamente, né, de todas as maneiras possíveis para localizar, mas infelizmente até a presente data a gente não conseguiu localizar, mas continuaremos na busca e temos esperança, né, até o final do inquérito e se houver também informações depois da finalização do inquérito e nós porventura não tivermos encontrado esse carro vermelho, nós continuaremos fazendo diligência para tentar encontrá-lo. A placa já sabe no caso ou existe a possibilidade de ser um veículo clonado, algo nesse sentido? Possibilidades existem várias, né? Mas no momento a gente não sabe precisar porque a placa efetivamente a gente não conseguiu obter com o melhoramento das imagens. E já se sabe se aquele carro que entra depois, são 3 carros, é uma imagem que a gente tem um corte só, né? Mas assim, tem um carro vermelho que entra e sai, a gente não sabe sobre esse carro, tem o carro da Silvana depois e mais tarde, perto das 11 horas da noite, um outro carro entra. Já se tem informação sobre esse outro carro, se é o mesmo carro vermelho, porque a câmera fica em preto e branco depois, né? Não, é o mesmo carro, o vermelho. Não. É o mesmo carro. Entra o carro branco e depois entra o carro vermelho novamente. O carro vermelho, no caso, é o mesmo que aparece depois... O primeiro. O primeiro é o terceiro. Entra sozinho, depois mais tarde entra o carro da Silvana, o carro branco,
e um pouquinho depois entra o carro vermelho novamente. Sem manobras, fundos e volta de frente. Sigilo bancário, já se tem alguma informação sobre, teve movimentação financeira nas contas dos desaparecidos, do seu Isail, da dona Dalmira, quem sabe? Não, nós temos algumas informações, mas ainda aguardamos aí o retorno dos dados bancários para ter essa noção mais ampla de efetivamente tudo o que acontecia, né, da vida financeira da família. Comenta-se, inclusive o advogado falou aqui também, sobre um possível depósito que o Isail fez, que teria sido feito a partir de um sequestro falso da Silvana. Isso a polícia recebeu, essa informação, que teria até um boletim de ocorrência? Existe esse boletim de ocorrência nesse fato? Eu não tenho conhecimento com relação a isso, né? Mas eu tenho conhecimento da história. Essa história a gente já aventou. O pessoal estava pesquisando com relação a isso, até então não tinha encontrado, né? Mas a princípio se aconteceu e há essa informação, né, nos autos, se aconteceu, nós não tomamos conhecimento. Tá aí então o delegado Anderson Speer. Vanessa, nós temos agora, acabamos de receber o posicionamento da advogada Suelen Lautenschläger, que é da defesa da esposa do policial militar Cristiano. Ela disse o seguinte, abre aspas, a testemunha forneceu a senha do celular e do seu notebook, inclusive forneceu comprovantes do local em que estava nos dias dos fatos, bem como indicou testemunhas que estavam com ela nos dias dos fatos, de modo a colaborar com as investigações, pois consta apenas como testemunha e comprovar que não há nenhum envolvimento da sua parte, fecha aspas. A polícia trabalha investigando mais pessoas e a possibilidade de envolvimento de mais indivíduos, mas não aponta mais suspeitos neste momento. Esse inquérito, da forma como ele está colocado, ele se encaminha para alguns indiciamentos, Vanessa. Nós estamos falando de feminicídio, duplo homicídio e também entrando aí a questão da ocultação de cadáver. Quem está nos acompanhando agora pode se questionar, e se ele dizer... Se ele comprovadamente for envolvido como o responsável, um dos envolvidos na morte e no desaparecimento da família Aguiar, ele disser onde estão os corpos, o que acontece? Aí existe a possibilidade de atenuação, ou seja, redução até mesmo de pena, até mesmo tirar a ocultação de cadáver, existe essa possibilidade sim, se houver uma colaboração. A polícia acredita que existe uma grande possibilidade do inquérito ele se prolongar pelos próximos dias com o avanço de informações importantes a partir dos celulares. Os celulares que estão com seus dados sendo analisados. O da Silvana, a conclusão dos dados sendo extraídos e do relatório deve acontecer até domingo, no mais tardar segunda-feira estar pronto. Já os celulares do Cristiano, que mesmo não fornecendo a senha, a polícia conseguiu realizar a varredura dos dados que estão ali, e o celular da esposa do policial militar, esses dois, eles devem ser periciados, não só celulares como notebook e outros dispositivos, nos próximos dias, já a partir deste fim de semana. Um caso extremamente complexo, delicado. Nós estamos falando de 3 pessoas que perderam a vida e que não tem nenhuma notícia mais deles desde então, desde 24 e 25 de janeiro. Quando eu falo de perderem a vida, é pela conclusão da própria Polícia Civil, de que estamos falando sim da morte dos 3. Volto a tocar na questão da súmula 11, viu, Vanessa? Acabei de pesquisar aqui a questão da algema, para poder compreender. Na primeira vez, foi preso sem algemas. Desta vez, vem para cá prestar depoimento, já detido, cumprindo prisão temporária e com algemas. A súmula 11, súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal diz: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Ou seja, o uso de algemas pode servir numa situação em que existe uma comunidade bastante abalada e que inclusive realiza protestos em frente à delegacia de polícia para proteger a integridade física do próprio preso. Então, existe sim essa previsão legal. O uso de algemas, segundo o STF, é excepcional.
ou seja, é uma exceção, não é regra. E deve ser fundamentado, inclusive as próprias autoridades policiais, seja a Brigada Militar ou a própria Polícia Civil, precisam justificar por escrito por que fizeram a utilização de algemas. O advogado, lá no início do Cidade Alerta, mencionou para nós que colaboraram com informações, que a defesa está colaborando. Perguntei sobre a questão das senhas, disseram que isso não atrapalharia porque a polícia conseguiria pelos próprios meios. Porque o Cristiano estava acessando as casas, o advogado disse que isso já foi informado para a polícia, só que o depoimento ele está em segredo de justiça. Segundo a Polícia Civil, até o momento não foram apresentadas provas do álibi do Cristiano. Aquelas informações que a defesa do Cristiano relatou, de que, por exemplo, tinha entregue notas de materiais, até mesmo materiais de construção, que justificariam o trabalho dele numa obra naquele fim de semana, o número de testemunhas elevado, chegando aí perto de 10, essas testemunhas não teriam ainda sido indicadas para a Polícia Civil. Jonathan. Então, é um depoimento que acaba sendo divergente entre o advogado e a polícia. Diga, Vanessa. Não, trocar uma ideia contigo, né? A gente entende que no Brasil existe a presunção da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Mas daí, Jonathan, vamos se colocar na posição do Cristiano, tá? O Cristiano disse que é inocente, o advogado reforçou para ti durante a entrevista que o cliente dele é inocente. Se eu sou inocente e eu sou um trabalhador da segurança pública, eu não gostaria de ficar encarcerada, por mais que seja a prisão da própria Brigada Militar. Então, eu penso, Jonathan, e aí é um pensamento meu, pode ser completamente diferente da estratégia da defesa. Mas eu, Vanessa, gostaria de fornecer todas as provas possíveis que me tirassem de lá o quanto antes. E até quando comecei o programa, eu fiz um exemplo aqui que os guris do estúdio riram, mas eu daria a chave da minha casa, eu daria, né, a senha do telefone. O advogado disse para ti que o telefone tem questões pessoais e particulares. Mas se o não fornecimento da senha não vai impedir que a polícia acesse esses dados, para que dificultar? Por que não facilitar? É isso que eu me pergunto e acredito que o pessoal de casa está se perguntando também. E aí eu repito, né? Cabe a quem acusa o ônus da prova, não é verdade? Então cabe à Polícia Civil apresentar tudo isso. Diga, Jonathan. Inclusive, muitas pessoas estão comentando nas redes sociais, em postagens que nós fazemos, tanto através da Record, postagens repercutindo o caso. A frase que eu mais ouço nos últimos dias é: quem não deve, não teme. Essa é uma expressão popular e que ganha força em casos como esse. É importante ter total ciência de que a Constituição, ela prevê o direito ao silêncio. Por quê? Porque com isso não é produzida a prova contra si mesmo. Um questionamento que fica é: será que se eu liberar o celular para a polícia investigar, será que se eu abrir a boca, e estou falando hipoteticamente, não especificamente com relação ao Cristiano, para que todos tenham ciência disso, inclusive a própria defesa dele, mas será que se eu abrir a boca, eu vou acabar produzindo provas contra mim mesmo num crime? Sim, se tiver envolvimento.